Que excelente ter a nossa audiência aqui para mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem um território fascinante para explorar. Vamos cruzar aquela fronteira, sabe, entre a nossa mente e o nosso corpo. Uhum, com certeza. Focando na psicologia do estresse, da saúde e das nossas estratégias de enfrentamento, que é o famoso coping. A missão para quem nos ouve hoje é muito clara. A gente vai desvendar o que o estresse realmente é, longe daqueles clichês todos. Exatamente, longe do senso comum. Isso. Vamos dissecar as reações do organismo humano para conseguirmos entender a linha tênue entre aquele estresse que nos destrói e o estresse que, por incrível que pareça, nos impulsiona. É uma jornada para entender a nossa própria biologia e psicologia. É um prazer enorme estar aqui para essa análise. E, para começar, acho fundamental a gente estabelecer uma premissa básica que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Manda ver. O estresse, ao contrário do que o senso comum costuma ditar por aí, não é apenas um incômodo diário. Não é só, aquela frustração no trânsito ou a irritação com o prazo apertado no trabalho, sabe? Sim, é muito mais profundo que isso, né? Muito mais. O estresse é, na verdade, um conjunto incrivelmente complexo de respostas biológicas e psicológicas. É um sistema de alarme altamente sofisticado que moldou a nossa evolução. E a grande sacada é que, se essas respostas forem verdadeiramente compreendidas, elas podem ser gerenciadas. Uhum. Não somos reféns desse sistema, desde que a gente entenda as engrenagens de como ele opera. Certo. Vamos desempacotar isso então, porque a biologia por trás dessa resposta é, assim, de explodir a cabeça. É fascinante. A nossa audiência provavelmente já está bem familiarizada com a resposta de luta ou fuga, aquele clássico instinto de sobrevivência. Mas, quando a gente olha para a mecânica fina da coisa, quem é que está no controle dessa montanha-russa toda? Bom, a perspectiva fisiológica nos mostra que essas mudanças corporais são controladas por uma ramificação do nosso sistema nervoso chamada de Sistema Nervoso Autônomo, ou SNA. O famoso piloto automático do corpo. Isso, exato. É ele que regula as funções corporais involuntárias, como o batimento do coração e a digestão. E esse sistema se divide em dois ramos principais que operam como forças complementares, sabe? De um lado, a gente tem o sistema nervoso simpático. Que a gente pode pensar como o acelerador, né? Perfeito, age exatamente como o acelerador do corpo. Diante de uma ameaça, ele inunda o sistema com adrenalina, a frequência cardíaca dispara e o sangue é direcionado rápido para os músculos. Para a gente poder correr ou lutar. Uhum. E do outro lado temos o sistema nervoso parasimpático, que atua como nosso freio. Quando a ameaça passa, é ele que acalma o corpo, permitindo que o organismo descanse e reconstrua os recursos gastos. Essa dinâmica de acelerador e freio é super essencial. Mas o que me intriga é o que acontece quando essa dinâmica se prolonga. Porque um susto rápido é uma coisa. Sim, o corpo lida bem com sustos rápidos. Mas e quando o estresse não passa em 5 minutos? Quando a ameaça continua ali? Olha, essa é a grande questão. Para entendermos como o corpo reage ao estresse ao longo do tempo, a ciência trabalha com um modelo clássico chamado Síndrome de Adaptação Geral. Do Hanselli, certo? Exatamente, desenvolvida por ele. A gente pode imaginar esse modelo como uma peça de teatro dividida em 3 atos sequenciais. O primeiro ato é a fase de alarme. É aquele choque inicial. O pé no acelerador, a luta ou fuga imediata. O corpo está em alerta máximo. Tá, e se o problema não se resolve na hora? Aí entramos no segundo ato, que é a fase de resistência. E o que exatamente acontece nessa fase de resistência? Porque assim, me parece que é onde a maioria de nós vive hoje em dia. A fase de resistência é o corpo tentando lidar com o estressor de forma sustentada, sabe? Buscando retornar ao seu estado de equilíbrio natural, que a gente chama de homeostase. O alarme inicial diminuiu, mas o motor ainda está girando alto. Isso, o sistema continua operando em uma marcha mais alta do que o normal. O corpo começa a realocar recursos. Por exemplo, ele pode suprimir temporariamente funções que não são essenciais para a sobrevivência imediata. Tipo o quê? Tipo a digestão profunda ou certas respostas imunológicas. Ele faz isso para manter a energia focada em lidar com o estressor crônico. Se o estressor for resolvido, o freio parasimpático funciona.
e a peça acaba bem. Ufa. Mas o verdadeiro drama biológico acontece se o corpo continuar lutando sem parar por meses a fio. E aí que o sistema quebra, certo? O tal do terceiro ato. Sim, a trágica fase de exaustão. Se a resistência durar tempo demais, as reservas de energia do corpo se esgotam completamente. A bateria chega a zero absoluto. Nossa. E quando se atinge essa terceira fase, o dano celular começa a ocorrer. Estamos falando de extrema irritabilidade, falhas cognitivas, imunidade totalmente comprometida e, eventualmente, o desenvolvimento de doenças físicas crônicas. O corpo simplesmente entra em colapso porque não tem mais de onde tirar energia. Exato, não tem como manter aquele nível de adaptação para sempre. Isso é muito forte. Vale a reflexão para quem nos ouve. Em qual dessas fases a maior parte da rotina costuma se desenrolar? Porque estar constantemente na fase de resistência, lutando para manter a cabeça fora da água, é um caminho muito perigoso para a exaustão. Sem dúvida. Reconhecer essa progressão biológica é o primeiro passo prático. Mas a biologia, por mais implacável que seja, é apenas metade da equação. A forma como entramos nessas fases depende de um filtro muito poderoso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Porque a gente sai da biologia pura e entra no complexo mundo da psicologia. A grande virada de chave sobre o estresse é que ele não é apenas uma reação automática a um evento externo. Existe um filtro mental operando antes de tudo, que na psicologia é chamado de modelo transacional do estresse. Como a nossa mente atua como a grande diretora dessa resposta corporal toda. O que é fascinante aqui é que esse modelo nos prova que um evento não é inerentemente estressante por si só. O que determina a ativação daquele acelerador biológico não é puramente o evento, mas sim os nossos pensamentos e interpretações sobre ele. A maneira como a gente enxerga a coisa. Exato. A psicologia chama essa interpretação de avaliação, ou appraisal no inglês. Tudo começa na mente, em 2 passos que ocorrem assim em frações de segundo. A primeira etapa é a chamada avaliação primária. Então, como a mente faz essa mágica de interpretar um evento tão rápido? Na avaliação primária, a mente escaneia a situação e se pergunta: o que isso significa para o meu bem-estar? Um diagnóstico rápido. Isso. Ela pode classificar o evento de 3 formas básicas: como um dano que já ocorreu e deixou sequelas, como uma ameaça de que algo ruim vai acontecer, ou como um desafio a ser superado. Se a mente rotular como ameaça, o alarme dispara. Se rotular como um evento neutro, nada acontece. Certo, então digamos que a minha mente decidiu que um prazo super apertado no trabalho é uma ameaça. O que a mente faz no milissegundo seguinte, antes de mandar o corpo entrar em pânico? Ela passa direto para a avaliação secundária. Uma vez que o cérebro identificou o problema, ele imediatamente avalia o arsenal disponível. A mente calcula: eu tenho os recursos, as habilidades, o apoio social e o tempo necessários para lidar com essa ameaça. Ah, entendi. É a escolha da estratégia de enfrentamento, o famoso coping. Peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um momento aqui. Fica à vontade. Você está me dizendo que o estresse é, no fundo, uma questão de interpretação? Se eu simplesmente pensar positivo sobre um prazo impossível no trabalho, meu corpo não vai entrar em colapso? Isso não soa um pouco simplista demais ou até como uma positividade tóxica? Essa é uma ponderação crucial. E a resposta é um sonoro não. O modelo transacional não é sobre pensamento positivo cego. Ufa, ainda bem. A avaliação secundária é um cálculo visceral e realista de recursos tangíveis e intangíveis. Se o seu chefe te dá um projeto para ser entregue amanhã, que exige 1 semana de trabalho, e você não tem equipe, não tem tempo e não tem orçamento, a sua avaliação secundária vai constatar uma falta real de recursos. A matemática não fecha. Exatamente. Você não pode enganar o seu cérebro com pensamento positivo se a matemática dos recursos não fechar. O estresse vai ocorrer porque há um descompasso real entre a exigência do ambiente e a sua capacidade de resposta. Faz sentido. A diferença que o modelo aponta é que, se 2 pessoas têm o mesmo prazo impossível, mas uma delas tem um colega que pode assumir metade do trabalho. Que é um recurso extra.
Isso, um recurso extra, a avaliação secundária dessa pessoa será diferente e a resposta de estresse dela será muito menor. Faz todo o sentido. Não é ilusão, é inventário de recursos. O evento em si não é o grande vilão isolado. O que realmente causa a cascata de estresse é a combinação de como a mente rotula a situação na avaliação primária e o que ela encontra no estoque durante a avaliação secundária. A interpretação fundamentada na realidade é a chave da ignição. E é exatamente essa mecânica de interpretação e recursos que nos leva a um dos conceitos mais libertadores e até contraintuitivos dessa área de estudo. O fato de que o estresse, dependendo de como os recursos se alinham, não é apenas suportável, ele pode ser desejável. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o estresse pode ser algo bom. A psicologia faz uma distinção importantíssima entre duas formas de estresse, o distress e o eustress. Vamos explorar essa dualidade. O distress, que a gente pode traduzir como angústia ou estresse destrutivo, é aquilo que todos nós geralmente associamos à palavra estresse. O estresse ruim. Isso. Ele ocorre quando a nossa avaliação secundária conclui que simplesmente não temos os recursos para lidar com a demanda. Isso traz um sentimento esmagador de sobrecarga e nos empurra rapidamente para aquela fase de exaustão que discutimos. Certo. E o outro lado da moeda? Já o eustress é o estresse positivo. Isso acontece quando olhamos para a situação não como uma ameaça destruidora, mas como um desafio. É uma situação que vai exigir energia, suor e foco, mas nós acreditamos ter a capacidade de superar com sucesso. Tipo um novo cargo no trabalho. Uma competição esportiva, o planejamento de um casamento, são ótimos exemplos. E aqui entra um dado científico que honestamente muda a nossa percepção da realidade. As pessoas que estão experimentando esse eustress, o estresse positivo, passam pelas exatas mesmas mudanças fisiológicas que as pessoas em estado de distress. É verdade. A biologia bruta é idêntica. O coração acelera, a pupila dilata, o sangue corre mais rápido, é a mesma descarga do sistema nervoso simpático. A única diferença é que no eustress, a pessoa acha a experiência estimulante. Exato. É literalmente a diferença em que o pânico absoluto de ser perseguido por um predador e a adrenalina eletrizante de estar no carrinho da frente de uma montanha-russa. O corpo reage igualzinho, mas a mente transforma o medo em empolgação, porque os recursos de segurança estão garantidos. É fenomenal, não é? Essa contradição biológica é fantástica. É a prova de que não precisamos viver vidas completamente desprovidas de tensão para sermos saudáveis. O eustress constrói resiliência e gera um enorme senso de realização. Agora, para além de entender se o estresse é percebido como bom ou ruim, é fundamental categorizar os estressores com base na duração e na intensidade. Porque o tempo faz diferença. Muita diferença. O impacto no organismo varia radicalmente dependendo de quanto tempo o alarme fica tocando. Exato. Vamos mapear essas categorias para que a nossa audiência consiga identificar o formato do estresse que estão enfrentando no dia a dia. Começa com coisas bem pequenas, certo? Sim, a base são os aborrecimentos diários. Pequenas frustrações que ocorrem regularmente. Perder as chaves, uma fila lenta no supermercado, são de baixa intensidade. Coisas chatas, mas passageiras. Isso. Depois temos o estresse agudo, que é intenso, provocado por um evento específico, mas que dura pouco tempo, de minutos a algumas horas. Como uma discussão acalorada? Ou desviar de um acidente no trânsito. O sistema dispara e logo depois o freio parasimpático entra em ação e acalma tudo. Mas a complicação começa quando a frequência aumenta. Exatamente. O próximo nível é o estresse agudo episódico, que é quando múltiplos eventos agudos acontecem em um curto período. Aquela semana em que tudo dá errado. O carro quebra, o encanamento vaza e o prazo do projeto é antecipado. Bem isso. Subindo mais um degrau de gravidade, chegamos ao estresse crônico, que perdura de semanas a anos. Uma situação de desemprego prolongado ou um ambiente de trabalho tóxico contínuo. E no topo dessa pirâmide de danos, temos o que a medicina chama de estresse tóxico. Estresse tóxico soa como algo que corrói as fundações do corpo.
O que o diferencia do estresse crônico normal? O estresse tóxico surge da ativação excessiva e prolongada dos sistemas de resposta do corpo, sem a proteção de relacionamentos de apoio ou períodos de recuperação. É quando o sistema nervoso parasimpático, o nosso freio, perde a capacidade de ser acionado. O freio falha completamente? Falha. Isso não apenas esgota os recursos na fase de exaustão, mas começa a alterar a própria arquitetura do cérebro e dos sistemas cardiovascular e imunológico. A pessoa fica presa em um estado de hipervigilância perpétua. E o que dispara níveis tão intensos de tensão. A pesquisa sobre o estresse é muito clara ao apontar causas que são quase universais na experiência humana. Sim, causas bem documentadas. Lidar com o luto pela morte de um ente querido, ou o terror profundo da ruína financeira. Mas tem um exemplo clássico nas pesquisas que eu acho brilhante para quebrar preconceitos. Qual? O nascimento de um filho. Ah, esse é um exemplo perfeito daquele inventário de recursos que a gente mencionou. Sim. A chegada de um bebê é, na imensa maioria das vezes, um evento de profunda alegria. Socialmente, existe a expectativa de que os novos pais estejam radiantes. A pressão social é enorme. Gigante. Mas do ponto de vista puramente biológico e psicológico, um bebê exige uma quantidade colossal de recursos físicos, de privação de sono, de energia emocional e de dinheiro. Muito dinheiro e tempo. O atrito entre a expectativa social de que se deveria estar apenas feliz e a realidade biológica de que os recursos estão esgotados e o corpo está na fase de resistência cria uma tempestade perfeita. Eventos maravilhosos também gastam recursos e engatilham a mesma resposta de adaptação. É a mais pura verdade. E se conectarmos isso ao quadro geral da sociedade, percebemos que a disponibilidade de recursos, que é o coração da nossa avaliação secundária, não é distribuída de forma igualitária. De jeito nenhum. Fatores sociais e demográficos moldam completamente o mapa do estresse. Por exemplo, pesquisas com populações estudantis relatam consistentemente que o peso dos exames, combinado com a ansiedade financeira de pagar pelos estudos, cria uma carga de estresse agudo episódico terrível. É um peso dobrado. E quando olhamos para recortes ainda mais complexos, os dados são bem contundentes sobre como a estrutura social atua como um estressor direto. De maneira puramente analítica, os dados sociológicos apontam que grupos que são alvos de discriminação sistemática vivem com níveis basais de estresse crônico muito mais altos. Porque a ameaça é constante. Exato. A mente precisa manter a avaliação primária em constante estado de alerta para ameaças reais no ambiente, o que nunca deixa o corpo sair da fase de resistência. Outro ponto factual de extrema importância é como a pobreza atua não apenas como uma causa de estresse, mas como um gigantesco amplificador. Como a pobreza interfere na mecânica que a gente discutiu antes? Ela sabota diretamente a avaliação secundária. A lógica estrutural é que a pobreza exacerba o estresse porque remove o acesso a estratégias de enfrentamento baseadas em recursos financeiros. Dá um exemplo prático pra gente. Pense em carro quebrando. Para alguém com recurso sobrando, a mente avalia que isso é um aborrecimento, mas tem dinheiro para o conserto e pode pagar o aplicativo de transporte no dia. O recurso existe. A resposta de estresse é leve. Perfeito. Para alguém em situação de pobreza, o mesmo carro quebrado dispara uma ameaça de perder o emprego por atraso, sem dinheiro para o transporte alternativo e sem como pagar o mecânico. O recurso não existe. O aborrecimento diário se transforma instantaneamente em estresse tóxico. Instantaneamente. A falta de dinheiro corta pela raiz várias vias de escape que aliviariam o sistema. É uma visão cristalina de como o ambiente externo dita as regras do jogo interno da adaptação. Ninguém tem resiliência infinita se o ambiente drena os recursos o tempo todo. Exatamente. E depois de mapearmos a biologia, os filtros mentais e as armadilhas sociais, a gente precisa olhar para os sinais de fumaça. Quando o corpo começa a cobrar a conta da fase de exaustão, como isso se manifesta no espelho e na rotina? A regra de ouro na observação clínica é que o estresse crônico e tóxico cobra juros altíssimos em duas frentes interligadas: a física e a psicológica. Vamos passar rapidamente por essas manifestações para que a nossa audiência possa fazer um check-up silencioso.
começando pelo impacto físico. O desgaste da fase de exaustão se mostra através de uma fadiga que não melhora com descanso. Dores de cabeça tensionais crônicas, distúrbios e dores gastrointestinais. Porque, como dissemos, o corpo suprimiu a digestão para focar na ameaça. Exato. Há também uma tensão muscular severa, como se o corpo estivesse sempre preparado para um impacto físico, além de quedas na libido e episódios de tontura inexplicável. O motor está literalmente superaquecendo. E os reflexos psicológicos são o espelho desse superaquecimento corporal. Há um aumento drástico na irritabilidade, onde pequenos aborrecimentos diários geram explosões de raiva desproporcionais. O covil fica muito curto. Curtíssimo, justamente porque os recursos de autocontrole acabaram. Observamos perturbações massivas no sono. A grande ironia de estar exausto demais para conseguir dormir. Sim, pois o sistema simpático não desliga. E, por fim, um nervosismo latente, acompanhado de uma apatia profunda diante de tarefas que antes eram simples. É um quadro que assusta, mas para amarrar tudo que destrinchamos hoje, o objetivo de entender esse quebra-cabeça não é gerar pânico ou incentivar autodiagnósticos precipitados para quem está acompanhando a gente. Claro que não. O objetivo é ganhar clareza e poder de agência, saber que existe uma diferença biológica entre a fase de alarme, que é normal e nos protege, e a fase de exaustão. É ter sofisticação de perceber que o coração acelerado diante de um grande projeto pode ser eustresse. Um motor de crescimento e não um sinal de colapso iminente. Entender a mecânica dos nossos próprios recursos na avaliação secundária dá a quem nos ouve ferramentas concretas para recalcular rotas neste mundo moderno que exige tanto de nós. Isso levanta uma questão importante, algo para refletirmos muito além das definições teóricas. Diga. Nós estabelecemos que a biologia do estresse bom e do estresse ruim é rigorosamente a mesma. Estabelecemos também que o que dita se vamos prosperar ou adoecer é a nossa percepção de ter ou não os recursos para enfrentar o desafio na nossa avaliação secundária. Certo. Se olharmos para a atual epidemia global de exaustão e burnout, fica a provocação. Será que esse esgotamento coletivo é realmente uma falha biológica ou psicológica dos indivíduos em lidar com a vida moderna? Ou será que estamos diante de uma profunda crise estrutural de recursos? Exatamente. Talvez estejamos exigindo que mentes e corpos operem em modo de desafio contínuo, demandando eustresse constante, em ambientes que sistematicamente negam o tempo, o apoio social, a segurança financeira e o descanso necessários para que a nossa mente acredite de fato que a vitória é possível. Que reflexão monumental para fechar. Uma inversão completa de perspectiva. Talvez não seja sua mente que está falhando em ser resiliente, mas sim o ambiente que parou de fornecer os recursos para o enfrentamento. É com esse pensamento provocativo que nós encerramos as nossas explorações de hoje. Observem as reações dos seus corpos, analisem como suas mentes avaliam os desafios diários e, acima de tudo, protejam os seus recursos. Continuem questionando o mundo ao redor e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!